Olá! Você vai acompanhar agora um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Meu nome é Karina Lotenberg, eu sou aprimoranda em cirurgia ginecológica minimamente invasiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje nós vamos discutir o tema massas anexiais, um tema muito pertinente na rotina do ginecologista. Para essa discussão, nós convidamos a doutora Luísa Marcela Martins. A doutora Luísa fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Escola Paulista de Medicina, aprimoramento em ginecologia oncológica pelo Hospital Israelita Albert Einstein e o Fellow Internacional em cirurgia robótica em ginecologia nas plataformas SI e XI pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Lu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né, fazer parte da Academia Digital, e vamos falar um pouquinho, então, hoje das massas anexiais. Bom, Lu, então, para começar a discussão desse tema, o que engloba o termo massas anexiais e quais são as massas anexiais mais comuns? Então, hoje o termo massas anexiais, ela engloba uma série de diagnósticos, desde os tumores ovarianos benignos, borderlines, malignos, até outras etiologias, como, por exemplo, os abscessos tubovarianos, tumores tubários, como hidrossalpinge, gestação ectópica, ou até tumores não anexiais, ou seja, de não origem ginecológica, como a apendicites, diverticulites, enfim, é uma entidade bem complexa aí na ginecologia. Certo, Lu. E qual que é a prevalência dessa afecção na população? Então, quando a gente está falando de mulheres na pré-menopausa, ou seja, as mulheres na idade reprodutiva, a gente tem uma prevalência alta, mais ou menos de 8 a 35%, de todas as mulheres vão ter algum tipo de diagnóstico de massa anexial. E o que é muito importante a gente ressaltar é que nem todas dessas pacientes vão necessitar de algum tipo de intervenção clínica ou cirúrgica. Já na pós-menopausa, a incidência é um pouco menor, então varia aí de 3 a 17%, mas é nessa população que a gente tem que estar mais atento, porque essa população ela tem um risco um pouquinho maior para câncer de ovário. E Lu, quais que são os sintomas mais frequentes das massas anexiais? Então, a grande maioria das massas anexiais, elas vão se apresentar de forma assintomática, então, geralmente vai ser um achado de algum exame, mas alguns sintomas, eles sugerem uma investigação. Por exemplo, dor ou uma pressão pélvica, dor generalizada, geralmente quando essa massa rompe ou torce, uma sensação de plenitude gástrica ou pressão abdominal, qualquer desconforto gastrointestinal, como vômito, náusea, constipação, inchaço abdominal, alguma alteração do sistema urinário, ou seja, uma micção mais frequente ou às vezes mais difícil, sintomas uterinos, como sangramento uterino anormal, dor à menstruação, dispareunia, enfim, a variedade aqui dos sintomas são bem amplos. São sintomas bem inespecíficos, né, Lu? Bastante inespecíficos. Então, a gente fala que acaba uma queixa inespecífica acaba fazendo a paciente ir buscar algum tipo de investigação. E diante de uma massa anexial, qual que é o primeiro passo em termos de propedêutica armada para a sua avaliação? Então, o principal objetivo, quando a gente está diante de uma massa anexial, é primeiro definir se ela é benigna, se ela é maligna, se ela vai precisar ser operada, se ela vai precisar ser seguida, e para isso a gente precisa considerar uma série de fatores. Então, a história clínica, como essa paciente chegou até o ginecologista, né? O histórico pessoal e familiar dessa paciente, pensando principalmente nos principais fatores de risco, então, história familiar para câncer de mama ou ovário, pensando nas mutações genéticas. Logo em seguida, sempre um bom exame físico. E aí, o primeiro exame que a gente habitualmente utiliza na avaliação das massas anexiais é a ultrassonografia pélvica. A gente precisa ressaltar que o ultrassom pélvico transvaginal, ele é um exame operador dependente, e quando ele é realizado por alguém expert no assunto, ele apresenta um desempenho muito grande para distinguir entre os tumores benignos e malignos. Então, um ultrassonografista experiente, ele pode
desempenhar um papel muito decisivo no diagnóstico dessa massa anexial, fechando, às vezes, um diagnóstico, sugerindo um diagnóstico, lembrando sempre, tem que ser realizado por alguém especialista. A outra opção propedêutica, da propedêutica armada que a gente tem é a ressonância magnética. A ressonância magnética ela é muito útil na definição, principalmente de lesões que não são claramente ovarianas, como, por exemplo, um mioma subseroso, ou alguma massa que está no ultrassom parece ser de origem anexial, mas na verdade ela é de trato gastrointestinal. E uma coisa muito interessante da ressonância é que a gente pode usar a difusão, ou seja, aumentar a acurácia dessa diferenciação de tumores benignos e malignos. Aí temos também outros exames nessa propedêutica armada, como tomografia, PET-CT, mas esses exames são muito mais quando a gente tem uma sugestão de uma massa maligna, e isso para fazer o restante do estadiamento e da caracterização, pensando em um tumor maligno. E Lu, muito se fala de marcadores tumorais para rastreio e diagnóstico de câncer. Os marcadores tumorais se aplicam às massas anexiais? Eles podem ser utilizados nesse contexto? Então, os marcadores tumorais, eles não são um exame de rastreamento, então não se sugere fazer, nossa, estou com uma paciente, vamos fazer os exames de rotina. A gente não deve solicitar os marcadores tumorais nessa finalidade, mas eles são sim muito úteis quando a gente já tem um diagnóstico de uma massa anexal para tentar afunilar o nosso diagnóstico diferencial. Então, assim, os mais importantes, principalmente nos tumores de origem epiteliais, são o CA125 e o HE4, que é o antígeno epididimal. Para os tumores germinativos, a gente tem o CEA, alfa-fetoproteína, beta-HCG, HDL. Os tumores germinativos, eles geralmente são acometem pacientes menores do que 30 anos. Alguns outros marcadores, como inibina B, hormônio antimuleriano, estrogênio, testosterona, eles são marcadores tumorais para tumores de cordão sexual e do estroma gonadal, que também se apresentam geralmente como massas sólidas durante a vida reprodutiva, com alguma manifestação hormonal. E a gente tem também marcadores quando a gente tem suspeita de metástase. Então, o CEA e o CA199, geralmente são solicitados quando a gente tem essa suspeita, né, de massas ovarianas bilaterais, de pequeno volume, com alteração do trato com alteração de algum sintoma do trato gastrointestinal. Então, de forma geral, os marcadores tumorais, eles são sim úteis, mas quando a gente já tem essa imagem sugerindo uma massa anexial, para a gente complementar a nossa propedêutica e pensar na melhor conduta para essa paciente. E Lu, existe alguma ferramenta que a gente pode usar para predizer se essa massa é maligna ou não? Com certeza. Inclusive, esse processo todo de tomada de decisão, ele deve se basear numa combinação de fatores, incluindo as características clínicas, os sintomas, os antecedentes cirúrgicos, os achados clínicos, os marcadores e essas ferramentas de estratificação de risco. Hoje em dia, a gente tem uma série de ferramentas de avaliação de risco de malignidade, entre elas o índice de risco de malignidade, que foi uma das primeiras ferramentas desenvolvidas, o índice Roma e vários preditores do grupo IOTA. Dentre esses preditores do grupo IOTA, o que a gente mais usa no nosso serviço é o IOTA Dinex, que foi o primeiro modelo de predição de risco para diferenciar tumores benignos, malignos, e eles conseguem subclassificar o risco dessas lesões entre benigno, borderline, estádio 1, estádio 2 a 4 e tumor metastático. E ele faz isso de uma forma muito visual, gerando um gráfico. Então, é até interessante quando a gente vai explicar para a paciente, a gente mostrar esse risco, falando, seu risco de benignidade é grande. E como que ele faz, né, para classificar esse risco? Ele vai usar uma série de informações, então, idade da paciente, as características ultrassonográficas da lesão, se tem ou não tem ascite, o nível do CA125, e com todas essas informações ele vai fazer essa estimativa de risco.
A outra ferramenta que a gente usa muito na prática, mas aí a gente depende de uma equipe de radiologistas especializados, é a classificação de OHADS. O OHADS ele vai fornecer, então, um glossário padronizado que inclui todos os descritores e as definições para caracterização dos ovários normais e das lesões anexiais. Então, quando a gente pega um laudo feito por um especialista em imagem ginecológica, ele vai descrever, por exemplo, uma massa anexial OHADS 2, ou seja, uma massa anexial com muito baixa probabilidade de malignidade e que ela deve ser tratada, por exemplo, num serviço de ginecologia geral, ou não, ou ela vai laudar como um OHAD 5, ou seja, uma massa mais suspeita, que o risco de malignidade é bem considerável, então, idealmente, essa massa tem que ser conduzida como uma hipótese diagnóstica de um câncer de ovário. E Lu, em quais situações nós, ginecologistas gerais, devemos encaminhar uma paciente com uma massa anexial ao ginecologista oncológico? Legal, Kai. Então, isso é basicamente o gancho dessa última classificação, né, que eu estava comentando. E justamente é o objetivo dessas ferramentas é fazer essa triagem para essa paciente ser referenciada de maneira adequada. Então, de uma maneira geral, massas com baixa suspeita de malignidade, elas não devem ser referenciadas. Elas devem ficar no serviço de ginecologia geral, até porque a gente tem evidência que isso vai determinar um menor custo global do tratamento e os resultados são comparáveis dessa paciente sendo operada num centro de ginecologia geral ou num centro oncológico. Às vezes até melhores do ponto de vista estético, do ponto de vista funcional. E o que são essas massas com baixa suspeita para malignidade? Então, quando a gente faz essa triagem, faz essa estratificação de risco e a paciente é uma paciente considerada de baixo risco. Ou seja, uma massa anexial com fortes características de benignidade. Já massas suspeitas para malignidade, elas devem ser referenciadas o mais precocemente possível, porque isso vai acarretar um impacto muito importante na mortalidade dessas pacientes. A gente tem literatura hoje que pacientes operadas em centros de referência, elas vão apresentar menores taxas de reoperação, maiores taxas de sobrevida, menores taxas de subestadiamento e melhores taxas de citorredução completa. Ou seja, essa paciente acaba sendo mais bem assistida do ponto de vista oncológico. Então, quando a gente tiver essa estratificação com a massa suspeita, ela deve ser referenciada assim que essa suspeição for levantada. Tá aí a importância do especialista, né, Lu? Não Com dá para a gente querer certeza. abraçar o mundo. E Lu, me conta uma coisa: tem algum tipo de rastreio indicado para câncer de ovário? Adianta a gente ficar fazendo ultrassom transvaginal nas pacientes todo ano, pensando na prevenção dessa malignidade? Não, Ká, isso às vezes parece um pouco angustiante, né? A gente, como ginecologista dessas pacientes, a gente quer fazer alguma coisa para prevenir esse diagnóstico, mas isso não é recomendado, porque um ultrassom de rotina ele não vai diagnosticar precocemente, ele não vai prevenir. Inclusive, o posicionamento atual da Febrasgo é que não existe nenhuma recomendação para nenhum tipo de rastreamento de câncer de ovário na população geral. A gente tem 2 estudos bem importantes sobre esse tema, um realizado nos Estados Unidos e o outro realizado no Reino Unido, com uma base populacional bem grande, e os 2 demonstraram que não tem nenhum impacto de sobrevida ou nenhuma queda de mortalidade quando a gente faz rastreamento nem com ultrassom, nem com CA-125 e nem com qualquer outra modalidade de treinamento. Hoje em dia, a gente tem alguns estudos que estão tentando avaliar algum impacto no rastreamento da paciente de alto risco hereditário, mas a gente também não tem nenhum dado conclusivo até o momento. Então, assim, só para deixar bem, bem pontuado, a gente não tem nenhum tipo de rastreamento para câncer de ovário na data atual. Importante frisar isso, né, Lu? Com certeza. Bom, então eu tô com uma paciente no meu consultório com uma massa anexial. O que eu devo fazer para ela? Tem que operar de cara? Aí a gente
volta lá do que a gente estava conversando desde o começo. Não, a gente precisa caracterizar essa paciente. Então, qual que é a idade dessa paciente? Qual é o status hormonal dessa paciente? É uma paciente na pré-menopausa? É uma paciente na pós-menopausa? Quais são as características dessa massa anexial? Se é um cisto simples, se é um cisto complexo? Qual que é o tamanho desse cisto? Qual que é a estratificação de risco dessa paciente, e aí sim a gente vai conseguir determinar a melhor conduta para essa paciente. Então, por exemplo, um cisto simples, menor do que 5 centímetros, numa mulher na fase reprodutiva, ou seja, na pré-menopausa, não tem nem necessidade da gente acompanhar. Já um cisto simples, maior do que 7 centímetros, a gente tem sim que considerar uma avaliação adicional. Então, ou seja, uma ressonância ou eventualmente até uma intervenção cirúrgica baseado nos sintomas dessa paciente. Então, se a gente está diante, né, de uma paciente que está com uma cirurgia indicada, foi feita toda essa avaliação e foi decidido que essa paciente deve operar. E é uma paciente com uma baixa suspeita para malignidade. A gente deve utilizar preferencialmente a via laparoscópica, porque ela está associada a menos febre, menos infecção do trato urinário, menos índices de complicação, menos dor, menos tempo de hospitalização e menor custo do total do procedimento. E deixar sempre os princípios oncológicos mantidos. O que são esses princípios oncológicos? Então, idealmente, não romper o tumor, fazer um inventário bem rigoroso dessa cavidade. Então, na videolaparoscopia, avaliar todos os quadrantes, avaliar se tem outras lesões peritoneais, ou qualquer outra coisa suspeita. Coletar o líquido peritoneal para a citologia oncológica, se possível, realizar múltiplas biópsias peritoneais, deixar todo esse inventário da cavidade registrado por fotografias ou filmagem, e fazer a remoção dessa peça de maneira protegida. Colocar, então, essa massa anexial em um bag para a extração protegida e não ter nenhum tipo de contaminação da parede abdominal ou dos portais. Outra coisa muito importante é garantir que essa peça vai ser vista por um patologista experiente. Se eventualmente isso não foi visto por um patologista experiente, tem alguma dúvida diagnóstica, pedir a revisão de lâmina por um patologista especialista em ginecologia, que esteja sempre, né, bem atualizado e confortável para dar esse tipo de diagnóstico. Hoje em dia a gente considera uma má prática romper propositalmente essa lesão suspeita, aspirar o líquido intracístico e fazer a extração não protegida, porque nos casos de uma surpresa diagnóstica, enfim, um diagnóstico de malignidade, isso vai piorar o estadiamento e piorar a sobrevida dessa paciente num caso de malignidade inicial. E Lu, quando a gente está na cirurgia, a gente sempre tem que pedir congelação da massa anexial? Não, Ká, esse é outro ponto bastante importante quando a gente está diante das massas anexiais. A congelação ela só deve ser solicitada quando a gente está diante de um caso suspeito para malignidade clínica, radiológica ou laboratorial, e se a equipe cirúrgica for apta para realizar o correto procedimento, dependendo do que o patologista falar. Então, o patologista confirmou a malignidade para câncer de ovário, né? Então, ele confirmou esse diagnóstico de câncer de ovário. O cirurgião, ele está apto para fazer o estadiamento cirúrgico ou, eventualmente, uma citorredução completa? Se a resposta for sim, a congelação pode ser solicitada. Mas, se, por exemplo, a gente está diante de uma massa anexial que a gente fez todo o rastreamento e, a princípio, é benigno, e a gente tem uma surpresa intraoperatória e a gente pede a congelação e o patologista fala que é maligno, né? Confirma o diagnóstico de uma malignidade. Se eu não tiver apto para fazer o estadiamento cirúrgico ou a citorredução, esse diagnóstico nada me importa nesse momento, né? O importante é esse diagnóstico ser feito da maneira correta na parafina para essa paciente ser encaminhada. Mas caso ela já esteja numa equipe oncológica, aí a congelação cabe sim nesses casos selecionados. Muito obrigada, doutora Luísa, por compartilhar esse conhecimento sobre massas anexiais aqui no podcast. Com certeza,
Muitas dúvidas a respeito do assunto foram solucionadas e sempre é muito relevante no nosso contexto da ginecologia. E por aqui encerramos nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Até o próximo episódio. Muito obrigada, foi um prazer. Até o próximo episódio.